Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú, pessoal, e um grande aporte que eu realizei nas ações do Itaú. Eu comprei mais de 37 mil reais nas ações do Itaú, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram, tá? E detalhe, fiquem comigo aí até o final desse vídeo, porque o Itaú pode surpreender nos dividendos, cujo ele pode pagar um dividendo extraordinário superior a mais de R$ 2 por ação, tá? O que daria uma baita renda passiva para quem está querendo aí dividendos da empresa. Então fiquem comigo aí, fora também que eu vou passar um estudo mostrando que o Itaú ainda poderia estar barato e continuar se valorizando nas cotações atuais. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, já indo direto e reto aqui para o aporte. O Itaú, ele se tornou a segunda maior posição da carteira do canal, tá? Então eu pretendo sim fazer o Itaú crescer ainda mais, tá? Ficando aqui próximo do Banco do Brasil em termos percentuais. Qual seria a minha meta nas ações do banco? Hoje eu tenho 1.049 ações, eu pretendo atingir que o Itaú represente 35% da carteira total do canal. Isso em termos percentuais, isso aqui pode variar por conta tanto da valorização e desvalorização das ações, tá? E aí daria mais ou menos ali umas 2.000 ações do banco, o dobro da quantidade de ações que eu tenho hoje. Claro que será acumulado aos poucos, tá? Até porque os aportes são feitos de maneiras mensais, mas eu posso sim acumulando e alcançar essa meta no banco. Perceba aqui na parte de lançamentos que nesse mês mesmo, né, eu adiantei o dividendo da BR Partners, comprei 47 ações aqui do Itaú, né, a um preço médio de R$ 35,16. Isso aqui foi de dividendos que eu recebi de BR Partners, que no caso cai ali dia 26, né? Então recompõe o caixa, até porque eu consegui adiantar esse dividendo. Perceba aqui, ó, que depois eu comprei Itaú, aí no dia, né, basicamente ali ontem comprei ações do Itaú, comprei 1.000, mais ali 57 ações, que deu ali um aporte interessante também, e fui realizando compras aí sucessivamente, tanto no mês de dezembro, no mês de novembro, né, e no mês de outubro, e consegui atingir essa posição expressiva no banco, tá? Surgiram muitas dúvidas o porquê que eu sigo comprando fortemente Itaú. Porque todo mundo pensa da seguinte forma, né? Se você for fazer uma análise simplista hoje, você vai pensar, ah, o Itaú tá caro, ele subiu mais de 40% em um ano, então, pá, você tá pagando caro, num banco cotado por 1,7 de PVP, por 8 vezes de PL, será que não tem coisa melhor? Olha, pessoal, a análise não é tão simples quanto a gente pensa, tá? Um banco como o Itaú, que nos últimos 10 anos gerou 711% de retorno, o que acontece é o seguinte, pessoal, geralmente o Itaú ele não sofre com ciclos, tá? Como o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander. Então a forma de você analisar ele acaba sendo diferente do que esses outros bancos. Você não precisa pagar tão barato. Enquanto no Banco do Brasil, Bradesco e Santander, você precisa pagar um preço sobre valor patrimonial abaixo da média, o Itaú não funciona dessa forma, porque ele é um banco de altíssima qualidade. A carteira de crédito do Banco Itaú, para vocês terem uma ideia, é muito voltada para alta renda, para ali grandes empresas. Então ele tem um ciclo de inadimplência baixo. Você vê que mesmo numa Selic alta, o banco tem conseguido ter um ROI na casa de 20%, tá? Então, por incrível que pareça, pessoal, mesmo o Itaú estando cotado 8 aí, ó, mesmo estando cotado hoje, né, por 8 vezes a 8,6 vezes, o banco ainda está extremamente descontado, porque a média do Itaú é ser precificado de 12 a 14 vezes lucro. No mercado de alta, o mercado chega a pagar 16 até 17 vezes, tá? Até exagera na precificação do banco. Então, somente para ele regredir nas suas médias em linha com o Ibovespa, ele ainda precisaria se valorizar, dado que ele ainda tem crescimento de lucros. O Itaú tem sido um monstro na geração de resultados. Perceba que só no terceiro trimestre de 2025, o banco lucrou aqui, ó,
11,9 bilhões. Então, nesse ano, tecnicamente, pro ano que vem, supondo que ele mantenha essa lucratividade, eu não acredito, acredito que vai subir, tá? Principalmente porque a gente pode ter uma perspectiva de queda na taxa Selic, mas vamos nos basear com os dados que temos disponíveis hoje, tá? Se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado hoje do Itaú, né, que fica na faixa aproximada, se eu pegar aqui de 404 bilhões e dividir, pessoal, basicamente, né, por este lucro projetivo para 2026 de 48 bi, temos um PL de 8,4 vezes, o que mostra que o Itaú ainda está barato. E ele teria um potencial de valorização apenas para ele regredir para suas médias de 42%, fazendo com que até R$40 as ações estejam baratas. Fora que o Itaú não vai ficar estagnado, com a Selic caindo, isso diminui o custo de captação dos bancos e o Itaú pode lucrar ainda mais. Então, quem sabe, em 2026, 2027, não vamos ter um Itaú lucrando de 55 a 56 bilhões, fazendo com que hoje o banco esteja aí precificado por um PL de 7,3, o que é muito baixo, tá? Quando você coloca a perspectiva de crescimento de lucro, você vê que nestes preços atuais, o Itaú está num preço extremamente descontado, fazendo com que tenha tanto potencial de valorização e também bons dividendos, já que seu dividendo operacional, quando você pega um pouco aqui na política do Banco Itaú, perceba que ele teve por um período um payout baixo, né? Ali de 2020 para 2022, mas foi muito pontual. Depois a gestão voltou a calibrar o payout e a média do Itaú é ficar num payout de 50% a 60% anualmente, fazendo com que ele pague um dividendo médio de 6% a 8% ao ano. Nestes preços, nesses PLs atuais, projetivo de 7,3 com crescimento da rentabilidade, podemos ter, né, com 65% de payout, 8,9% de dividend yield, isso de forma operacional. Fora que ninguém tá falando para vocês que o banco pode pagar uma paulada de dividendos extraordinários. Por quê? Porque ele está tendo excesso de capital. O banco está tendo tanto, pessoal, mas tanto lucro, que ele vai distribuir para o acionista excesso de capital. Fora que com essa nova tributação de dividendos que foi aprovada no Senado, tecnicamente ele quer pagar uma quantidade mais elevada para acabar aí beneficiando os acionistas e a própria empresa para não ter que pagar muitos impostos, né? E o que acontece é que essa própria matéria aqui do Money Time cita de que o Itaú poderia pagar, pessoal, aproximadamente 22,5 bilhões em dividendos em fevereiro de 2025. Sabe quanto isso aqui dá? 2,50 por ação de extraordinários. Então você, e fora que ele poderia fazer uma recompra de ações na ordem de 4 bilhões, né? Aproximadamente, que também geraria valor para o acionista, já que a recompra de ações ela beneficia porque diminui a quantidade de ações em circulação e o acionista tem direito a receber um dividendo maior, fora uma potencial apreciação nos preços, já que com menos ações existentes, o valor de mercado terá de ser calculado com uma quantidade menor. Então aumenta o valor da empresa. Isso aqui é muito impressionante. O efeito de recompra beneficia muito o investidor, tá? Agora, colocando 22,5 bilhões, a gente tem esses 2,50 e o Itaú ainda paga o seu operacional, que fica na faixa de 33 centavos por trimestre. Então ele poderia pagar, no total, 2,83 por ação no intervalo de dezembro até fevereiro de 2026, tá? E nessas cotações atuais, o Itaú poderia distribuir para o acionista, ou seja, dividendos, ele vai ser monstruoso, aproximadamente 8% de uma vez só. Por isso que eu acho que é um ótimo banco gerador de renda nestes preços e ainda teria esse potencial de valorização. Fora a qualidade, né, pessoal? Existe um termo aqui no mercado financeiro que o dinheiro geralmente voa para o que tem qualidade. O Itaú, você não precisa pagar um preço tão baixo para comprar as ações. Claro, você quer pagar barato, mas quando a gente compra um Itaú, a gente pensa mais pela estratégia do Buffett, tá? Porque a gente pensa o seguinte, pessoal, na estratégia do Graham, você precisa comprar ali bancos que sejam bons, basicamente ali de 15 a 16% de ROI, com o Banco do Brasil da vida, que esteja extremamente barato. O Itaú não. O Itaú você visa qualidade, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai ter ali uma qualidade que nenhum banco vai conseguir ter, tá? Perceba aqui, ó, a taxa de retorno exigida do Buffett é de 12%. Então, o valor intrínseco hoje do Itaú, ele cresce a uma taxa média de 8% a 7,5% ao ano na média. Se eu pegar 12, né, fizer menos 8, e o LPA do Itaú, no cenário mais conservador, seria de R$4 por ação, que dividindo aqui, né, aproximadamente por 4, temos um preço justo por valor intrínseco de R$100. Então olha que o Itaú hoje, pelo método do Warren Buffett para o longo prazo, ele teria um potencial de alta de 185%, fora bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês, tá? E quando a gente pega, tudo tem sido muito bom. ROI anualizado de 20 a 21 e ROI trimestral
de 23,3%, pessoal, é magnífico isso aqui, tá? A carteira de crédito do Itaú tem crescido, mas ele tem crescido com qualidade, porque não basta só o banco crescer a carteira de crédito, ele tem que crescer com qualidade, crescer com inadimplência controlada. Olha o que aconteceu aí com o Banco do Brasil, né? Tecnicamente a gestão errou na concessão de crédito e aí você viu no que deu. Eles cresceram tanto no agro, que não conseguiram controlar a mão. Então, bato palmas aqui pro Itaú, que está conseguindo crescer a carteira de crédito a uma velocidade interessante, sem correr tantos riscos, tá? Mas o Banco Itaú não é cíclico, diferentemente do Banco do Brasil, que já é de crédito agrícola, é mais cíclico sim, tá? E você vê que eu não tiro o chapéu para nenhuma empresa, eu sou realista, pessoal. Olhando aqui para os dados, a gente vê que o Itaú tem feito aí uma boa gestão, tá? E a gente percebe que, olhando aqui para outros indicadores, qualidade do crédito segue boa, inadimplência segue controlada, e por ele ter grande parte da carteira de crédito voltada para alta renda, é muito difícil de você ter um baque no lucro. Raramente o Itaú deu um grande susto para o acionista. E você consegue ter um banco que está barato, com potencial de valorização abaixo do Ibovespa e que ainda vai te proporcionar bons pagamentos de dividendos. Basicamente, nas cotações atuais, eu acho que o Itaú pode girar facilmente 19% ao ano. Vou provar isso aqui para vocês, tá? 1 menos payout médio. Temos que pegar o payout médio. Esse payout está acima, tá? Payout médio do Itaú tende a ficar aqui na faixa de 45%. Aí eu pego multiplicado por um ROI médio na faixa de 18, tá? Essa foi a média do Itaú nos últimos 20 anos. Então a gente tem aqui um crescimento provável do lucro de 9,9% ao ano. Somado aqui com este dividendo que tende a ser de 9%, supondo que ele pratique, né, de praticar um extraordinário anualmente, ele poderia gerar um retorno embutido no preço da ação, vai arredondando de 19% ao ano. Somando o reinvestimento, poderia sim superar 20% ao ano com tranquilidade. Sabe qual é legal? É um banco que não vai te dar dor de cabeça. Raramente o Itaú tem aí um tombo no lucro. A única vez que o Itaú teve uma dificuldade foi ali, né, na pandemia, que aí foi generalizado para o setor bancário, não teve jeito, mas ainda assim o Itaú saiu na frente de todos, lucrando 15 bilhões, tá? Então perceba que o Itaú ele tem se posicionado muito bem e agora com este novo ciclo de crescimento, ano a ano ele tem crescido sua lucratividade a uma taxa bem expressiva. E claro que temos que pagar barato, e hoje o banco está barato, né? Está descontado, proporcionando toda essa qualidade para nós investidores. E ainda tem a perspectiva de dar bons dividendos. Foi por isso que eu decidi comprar as ações do banco na carteira. Então já tenho uma posição expressiva no Banco do Brasil. Mas pessoal, eu gosto de salientar para vocês, mesmo eu reconhecendo a superioridade do Itaú, pretendo ter uma grande posição, tá? De 30% a 35%, mas ainda eu prefiro ter uma maior exposição no Banco do Brasil. Por quê? Por mais que o Banco do Brasil seja menos eficiente que o Itaú, essa menor eficiência não é tanto. Ele tem um ROI de 3% a 4% inferior ao Itaú, mas ele é muito mais barato do que o Itaú. O que em dados momentos pode trazer uma assimetria mais elevada, que nem nos preços atuais, eu vejo um potencial de rentabilidade mais elevada no Banco do Brasil. Não é à toa que eu me sinto mais confortável em deixar ele com uma posição mais elevada, mas também não descarto o Itaú na carteira, porque ele seria como um alicerce, né? Enquanto o Banco do Brasil está passando por uma dificuldade pontual relativa ao agronegócio, que é reversível, o banco vai voltar a ter um crescimento de rentabilidade, eu tenho o Itaú que nunca vai me dar problema e sempre vai ficar me dando bons dividendos, tá? Fora o JCP mensal que ele paga, que é pequenininho, mas é dinheiro, ele paga 2 centavos, né? Ainda, além do trimestral e além desse extraordinário, ainda paga mensalmente um JCP pequeno na faixa de 2 centavos por ação. Então imagina num futuro próximo, se eu tiver uma grande quantidade de ações do Itaú, sei lá, eu tenho ali 500 mil ações do Itaú, lá no futuro eu vou receber uma renda de 10 mil reais somente com esse JCP pequeno, tá? Que ele paga mensal, então eu já tenho uma garantia de que eu vou ter esse JCP pequeno, fora o trimestral e mais o extraordinário que ele paga todo ano. Então para mim sim, é um banco gerador de renda, com potencial de valorização e ainda por cima uma empresa bastante promissora. Por isso que eu tomei essa decisão de deixar ele como segunda maior posição. Em terceiro tá a BR Partners, quarto tá a BB Seguridade, depois Petrobras e depois Vale. E primordialmente será o Banco do Brasil, por conta das assimetrias que o banco proporciona aí para nós, tá? Nossa, Pablo, eu achei bacana o seu vídeo, muito esclarecedor, achei o Itaú bem legal, mas aí é que tá, Pablo, eu não tenho tanto conhecimento de bolsa, tô começando a investir agora, não tenho aí
para onde seguir, não tenho tanto conhecimento para ficar estudando todo dia. Bom, não é por isso, pessoal. Por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza e você ainda tem 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real, mostrando das mais baratas para as mais caras. E ainda, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada bônus mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Atualiza sem que você tenha que fazer nada, tá? E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Então tudo mastigado em tempo real por preço de banana e você pode ter para sempre para você isso aí, essa máquina para você conseguir prever a rentabilidade das ações na bolsa. Então, pessoal, poupa bastante tempo e dor de cabeça para você. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú e o que acham nestes preços atuais. Em particular, tirando o Banco do Brasil, eu acho o segundo maior banco barato da bolsa e com uma qualidade excepcional. Por isso que eu sigo comprando na carteira do canal, fora grandes dividendos e fora um potencial de regressão à média de rentabilidade que esse bancão poderia trazer aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!